de necessários legitimários, pode também se chamar obrigatórios, reservatários. São herdeiros legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes, pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão legítima. Alguns no meu país que não concordaram muito com esta colocação do cônjuge como herdeiro necessário, alguns, mas não muitos, argumentaram que foi uma inovação infeliz, que não copiava a tradição brasileira. Pois isso é óbvio, se não era antes, não podia copiar o que não existia, mas que não seguia também uma ordem internacional, pelo menos do mundo ocidental, que não era essa a posição na maioria das legislações. Data máxima venia, isto é uma forma que nós temos, quando a gente vai fazer uma crítica, a gente pede desculpas antes, venha antes aos que dizem isso. Eu vou, en passant, rapidamente dizer se isso é verdade ou não. BGB, Código Civil Alemão, cônjuge herdeiro necessário. Espanhol, argentino, italiano. Esse italiano, no artigo 536, com a reforma muito importante de 1975. Francês, artigo 914, número 1, com a redação da Lei 1153 de 2001. Suíço, todos que eu estou citando, o cônjuge é herdeiro necessário, ao contrário do que alguns diziam que não era em lugar nenhum. Suíço, já estou na Suíça. Chile, Peru, Paraguai, Venezuela, Cuba, Japão, Bélgica. Na Bélgica, no artigo 915 bis, com a redação da Lei 14/5 de 1981. Portugal, acabei de falar, com a reforma de 1977. Interessante. Na Holanda, pela Lei de 1º de janeiro de 1992, o cônjuge sobrevivente concorre com os filhos em partes iguais. Atenção! E na falta de descendentes, tem direito a toda a herança, ou seja, prefere inclusive aos ascendentes. Então não é verdade que o Brasil tenha inventado algo. Aliás, se tivesse inventado, mal não haveria. Que bom, que belo exemplo o país estava dando para a comunidade jurídica mundial. Não é verdade. Está seguindo o que praticamente os sistemas mais modernos estavam fazendo. Logo em seguida, no artigo 1846, o nosso código, já que eu falei no 1845, diz que pertence aos herdeiros necessários, é a consequência de haver herdeiro necessário. Pertence a eles, de pleno direito, quero dar ênfase a esta expressão, a metade dos bens da herança, o nome disso constituindo a legítima. É só o nosso código que tem isso? Não, vamos lá no 2156 do Código Civil Português. Entende-se por legítima a porção de bens de que o testador não pode dispor, por ser legalmente destinada aos herdeiros legitimários. No nosso código, em seguida, e de uma forma muito lógica e didática, diz-se como é que se calcula a tal legítima. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. E o Código Civil Português, no artigo 2162, número 1, no artigo que nós vamos e prometemos escrever ao final deste evento, que já é uma vitória para o nosso IBDFAM, para mim mesmo, eu vou trazer esse esqueminha aqui. Vocês pensam que eu sei de cor? Claro que não, eu estou colando, né? Está tudo coladinho aqui. Eu só não tenho esses sistemas aí de... Como é? Background, eu não sei fazer essas coisas, mas eu tenho essa cola e no meu trabalho, que eu vou mandar para a doutora Maria Isabel, eu vou trazer a cola para não terem nem trabalho. Está aqui, está por lá. Bom, no artigo, eu estava falando do 2162, número 1 do Código Civil Português. 1162, número 1, diz o quê? Para o cálculo da legítima deve atender-se ao valor dos bens existentes no patrimônio do autor da sucessão à data de sua morte, ao valor dos bens
doados, as despesas sujeitas à colação e as dívidas da herança. Aqui também o Código Civil português diz como se faz o cálculo da legítima. Se quiser expressões latinas ou romanas, delicta, relicta e donata. Também menciona isso o professor Galvão Teles. A ordem da sucessão hereditária no direito brasileiro vem estabelecida no artigo 1829. Muito inovador, mas inspirado, eu insisto, no Código Civil português, mas com diferenças fundamentais. 1829, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes, vírgula, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Eu quero muito insistir numa questão de interpretação, de hermenêutica. Quero relembrar e insistir na necessidade de lermos os nossos clássicos nessa matéria, no caso, o clássico brasileiro, dentre os quais, fundamentalmente, aliás, Carlos Maximiliano. Sem entender as regras de interpretação, você não vai entender direito nada. Então, aqui, basta ler para saber, porque isso é intuitivo, racional, que nós temos uma regra, diz a lei: na sucessão legítima, defere-se a sucessão na forma seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, vírgula, salvo. Aí vem os salvos, os excetos, o entretanto, os não obstante. Isto é exceção. A minha amiga lá da Lituânia, entenda, é uma força de expressão, não está na nossa língua. É porque esta belíssima moça disse que está aqui não só para estudar e aprender bem o nosso direito, como também porque quer bem estudar a nossa língua, não foi isso? Sim, exatamente. Está entendendo bem o que eu estou dizendo? Sim, estou muito agradecida. Eu fico muito honrado. E a senhora fala um português muito melhor do que a metade mais um das pessoas que eu conheço.